Módulo 12. Armadura mínima. Introduzido e compreendido o conceito da armadura mínima, pretende-se neste módulo dar a conhecer a forma como é efetuada a sua quantificação regulamentar. E a concluir o módulo apresentam-se as verificações a aplicar, de acordo com o Eurocódigo 2, no dimensionamento de vigas. Como se concluiu no módulo anterior, relativamente à questão da fendilhação, a secção colapsaria a quando da fendilhação, caso não possuísse uma quantidade de armadura capaz de suportar a tensão que passa do betão para o aço no momento da fendilhação. Daqui resulta o conceito de uma armadura mínima a colocar nas secções de betão armado nas zonas tracionadas. Essa armadura tem de ser capaz de resistir à passagem das tensões instaladas no betão, previamente à fendilhação, para o aço, que ocorre de uma forma brusca, inesperada e não sendo conhecida a secção onde isso acontece. O conceito de armadura mínima é um dos mais importantes no dimensionamento de estruturas de betão armado. Trata-se de um conceito necessário, mas não suficiente, para a garantia de ductilidade das estruturas. Assim, em todas as zonas estruturais em que possam ocorrer trações, devem ser colocadas armaduras mínimas. A armadura mínima deve ser tal que a sua resistência garanta, após a fendilhação, uma capacidade resistente pelo menos igual à força que estava instalada no betão à tração no instante de fendilhação. E é preciso recordar, não convém esquecer, portanto, que o betão, quando fendilha, deixa de resistir a qualquer tensão de tração da secção. O conceito de armadura mínima é, naturalmente, abordado no Eurocódigo 2. Importa, por isso, compreender a estrutura do Eurocódigo, a forma como os conteúdos estão estruturados e subdivididos, garantindo a sua correta utilização. Faço sempre questão de reforçar a necessidade que existe de que se familiarizem com o Eurocódigo, a sua organização, aonde se encontram as temáticas para, obviamente, uma mais simples utilização quando necessário. Portanto, insiste-se na necessidade da leitura detalhada dos tópicos regulamentares associados às temáticas que vão sendo aqui abordadas. É importante saber onde se encontram as regras e os limites regulamentares para os diferentes cálculos efetuados, garantindo a correção dos mesmos e reduzindo os tempos associados à consulta do documento quando tal for necessário. Então, em termos de estrutura do Eurocódigo 2, ele subdivide-se num conjunto significativo de capítulos. O primeiro é o capítulo de generalidades, o segundo de bases para o projeto, o terceiro são apresentados e definidos os materiais, portanto a apresentação das características do betão e do aço a serem consideradas em projeto. Já referimos isto aqui nestes módulos passados e, portanto, esta temática já deve ser do conhecimento dos estudantes. Depois temos um capítulo 4 sobre a durabilidade e recobrimento das armaduras, ou seja, as definições das condições ambientais, os requisitos de durabilidade e o recobrimento das armaduras, que também já foi abordado em módulos anteriores. Segue-se o capítulo 5 de análise estrutural, onde são apresentados os tipos de análise permitidos, os efeitos de segunda ordem, etc. Portanto, este é um capítulo que iremos analisando ao longo do semestre. Depois temos o capítulo 6 com os estados limite últimos, com as hipóteses de cálculo e regras a respeitar na flexão simples e composta, para esforço transverso e torção, para o ponçoamento, etc. Portanto, dele já vimos ainda, ou melhor dizendo, só vimos ainda a questão da abordagem à flexão simples, mas vamos continuar a explorá-lo e a utilizá-lo ao longo dos próximos módulos. No capítulo 7 são apresentados os estados limite de utilização, controle da fendilhação, armaduras mínimas, largura de fendas, controle da deformação. Portanto, este é o capítulo que vamos começar a abordar neste presente módulo.
Segue-se o capítulo 8 de disposições construtivas relativas a armaduras para betão armado e pré-esforço, generalidades, ou seja, distâncias entre varões, comprimentos de amarração e de sobreposição, etc. É um capítulo que iremos abordar em breve. Depois temos o capítulo 9 das disposições construtivas relativas a elementos e regras particulares. Portanto, áreas de armadura longitudinal mínimas e máxima de vigas, dispensas de varões, amarração da armadura nos apoios, áreas e regras relativas a armaduras de esforço transverso e torção, áreas e regras de armaduras de lajes vigadas e fungiformes, etc. Portanto, todo um grande vasto de capítulo de regras a aplicar e que iremos abordar também seguidamente e começar, no fim de contas, a aplicar estas regras no projeto de estruturas. O Eurocódigo termina com 3 capítulos, com temáticas que não irão ser cobertas pelo programa da Unidade Curricular de Betão Estrutural, designadamente no capítulo 10 as regras adicionais relativas a elementos e estruturas pré-fabricadas de betão. Depois, no capítulo 11, as estruturas de betão leve e, finalmente, no capítulo 12, as estruturas de betão simples ou fracamente armado. O conceito de armadura mínima é apresentado no capítulo 7, como há pouco eu disse, do Eurocódigo, portanto, mais precisamente no parágrafo 7.3, sendo os valores mínimos da quantidade de armadura para os diferentes tipos de esforços e de elementos estruturais propostos no capítulo 9. Portanto, convém ter a noção, no capítulo 7 são apresentadas as regras, no capítulo 9 são apresentadas os limites mínimos de armadura para os diferentes elementos estruturais. Portanto, no parágrafo 732, relativo às armaduras mínimas, e passo a transcrever ipsis verbis o que vem no Eurocódigo, se for requerido o controle da fendilhação, será necessária uma quantidade mínima de armaduras aderentes para limitar a fendilhação nas zonas em que se prevejam tensões de tração. Esta quantidade poderá ser estimada com base no equilíbrio da força de tração no betão, imediatamente antes da fendilhação, pela força de tração nas armaduras, na tensão de cedência ou numa tensão menor, se tal for necessário para limitar a largura de fendas. Portanto, chama a atenção em particular a este aspecto. Quando se pretende limitar a largura de fendas, que vai ser sempre o nosso objetivo, deveremos limitar a tensão nas armaduras. No parágrafo 2 diz que, a não ser que se possa justificar por um cálculo mais rigoroso a adoção de áreas de armadura menores, as áreas mínimas de armadura poderão ser calculadas da forma indicada a seguir. Portanto, no caso de secções perfiladas, como vigas T e vigas em caixão, a armadura mínima deve ser determinada para para cada parte da secção, ou seja, de forma diferente para as almas e para os bandos. A armadura mínima vezes a tensão no aço será igual a um coeficiente C vezes um coeficiente K vezes a tensão no betão à tração vezes a área de betão tracionada. Portanto, o AS mínimo será a área mínima das armaduras para betão na zona tracionada, portanto, a área mínima que nós temos que colocar nessas regiões. O ACT é a área de betão tracionado, portanto, é a zona de betão tracionado, é aquela em que, pelo cálculo da secção, se demonstra que está em tração imediatamente antes da formação da primeira fenda. Quanto ao σS, é o valor absoluto da tensão máxima admissível na armadura imediatamente depois da formação da fenda. É aqui que ou queremos controlar a fendilhação e limitamos este valor e impomos um valor teto, ou então adotamos o valor máximo admissível, que seria a tensão característica de cedência. Portanto, diz o Eurocódigo que poderá ser considerado igual à tensão de cedência da armadura. No entanto, poderá ser necessário adotar-se um valor mais baixo para satisfazer a largura máxima de fendas em função do diâmetro máximo ou do espaçamento máximo entre varões, e esse valor será à volta dos 250 megapascais. Quanto ao FCT efetivo, é o valor médio da resistência do betão à tração à data em que se prevê que se possam formar as primeiras fendas.
O FCTE é efetivo, em geral, considerado igual ao FCTM, ou um valor inferior, se prevê que a secção possa fendilhar antes dos 28 dias. Finalmente, analisemos os coeficientes K e Kc. O coeficiente K é um coeficiente que considera o efeito das tensões não uniformes autoequilibradas, de que resulta uma redução dos esforços de coação. De acordo com o Eurocódigo, o K deve valer 1 para almas com uma altura inferior a 30 cm ou para banzos com uma largura inferior a 30 cm também. Deve valer 0,65 para almas com altura superior a 80 cm ou para banzos com largura superior a 80 cm e deve-se interpolar nos valores intermédios. Dentro de uma forma mais visual, este coeficiente K, que considera o efeito das tensões não uniformes autoequilibradas, pode ser obtido desta forma, ou seja, para valores inferiores a 0,30 o K vale 1, para valores superiores a 0,80 de B ou de H. Portanto, vale 0,65, havendo que interpolar entre os 0,30 e os 0,80, por forma a obter o coeficiente K respectivo. Quanto ao coeficiente Kc, é um coeficiente que tem em conta a distribuição de tensões na secção imediatamente antes da fendiação e da variação do braço do binário. Portanto, o que o Eurocódigo aconselha é que, no caso de se tratar de tração simples, ou seja, caso a região que estejamos a tratar e a procurar determinar a armadura mínima se encontre em tração simples, o Kc deve ser considerado igual a 1. E, no caso, a região tracionada se encontra em flexão ou em flexão composta, com esforços normais, então, caso se tratem de secções retangulares e almas de secções em T, o Kc deve ser obtido por esta expressão. Se for banzos de secções em caixão ou de secção T, o Kc deve ser obtido por esta expressão, devendo ser sempre considerado maior ou igual a 0,5, assim como o anterior, nunca superior a 1. Bom, estas expressões são complexas, no entanto, atende-se aos valores que lá estão expressos. Portanto, o σc é a tensão média no betão existente na parte da secção considerada. O σc será, portanto, o esforço axial a dividir pelo B vezes H. Claro que se não houver esforço axial, este valor é zero. E, portanto, INED é o esforço normal no estado de limite de utilização, atuando na parte da secção considerada, portanto, positivo, considerando-se positivo, caso seja de compressão. NED deverá ser determinado considerando os valores característicos do pré-esforço, se existir, e dos esforços normais para a combinação de ações apropriada. Estando nós a tratar da análise de vigas, portanto, não existe esforço axial, não existindo esforço axial, naturalmente este σc é igual a zero, de onde o Kc pode ser considerado igual a 0,4. Portanto, há flexão simples, o NED é zero, pelo que o σc é zero, pelo que o Kc a considerar para efeitos do cálculo da armadura mínima deve ser considerado igual a 0,4. Mais existe nesta secção a relação H sobre H asterisco. O H asterisco diz que deve ser considerado, é a altura da secção com um máximo de 1 metro. O K1 desta secção, desta expressão, é um coeficiente que considera os efeitos dos esforços normais na distribuição das tensões, que deve ser considerado igual a 1,5 se o NED for de tração, ou 2 vezes H asterisco sobre 3H se for de compressão. Quanto ao FCR, é o valor absoluto da força de tração no banzo imediatamente antes da fendiação, devido ao momento de fendiação calculado com a tensão de fendiação do betão.
Proceda-se para exemplificação ao cálculo da armadura mínima através das expressões regulamentares que acabámos de ver para duas situações distintas. Uma situação de tração pura, em que temos portanto, um tirante, uma secção de betão armado totalmente tracionada, ou para uma secção de flexão simples, ou seja, a mesma secção, mas agora solicitada a um momento e, como tal, antes da fendilhação, a secção terá uma zona fendilhada com um diagrama de tensões de tração triangular, como aqui representado. Portanto, a armadura mínima vezes a tensão no aço será igual ao kC vezes K vezes a tensão de tração do betão vezes a área de tração. Quanto ao coeficiente K, vamos admitir que o H depende portanto, da altura da secção, é aquele ábaco que vimos há pouco, e para simplificar vou considerar que é um valor relativamente pequeno e, portanto, menor que 30 centímetros. E, portanto, vou admitir o K igual a 1, portanto, se fosse uma secção diferente, teria que calcular o K de acordo com aquelas regras. O KC, por ser uma situação de tração pura, naturalmente vale 1. A área de betão tracionado é a área da totalidade da secção, ou seja, é o AC, onde o AS mínimo será o AC vezes o FCT efetivo sobre σS, e dependeria, portanto, apenas de saber quanto é que é o FCT efetivo e quanto é que era o σS. Procedamos agora ao cálculo da armadura mínima para a secção sujeita à flexão simples. Se a secção está sujeita à flexão simples, a expressão é a mesma em termos do cálculo, mas os valores dos parâmetros vão variar. Em primeiro lugar, o coeficiente K, admitimos que a secção é inferior a 30 cm, portanto, vamos admitir o K igual a 1, tal como admitimos no caso da secção anterior. Já o KC, por se tratar de uma secção sujeita à flexão simples, portanto, se há flexão simples, não tem esforço axial. Se não tem esforço axial, o KC é igual a 0,4. Relativamente à área de betão tracionado, como vemos na secção, a linha neutra estará a meio da secção, logo a área tracionada será só metade da secção, para a ser sobre 2, onde a área mínima será 0,4 vezes a área de betão sobre 2 vezes o FCT efetivo sobre σS, ou seja, a área de betão, a área mínima de armadura é 0,2 vezes a área de betão da secção vezes o FCT efetivo sobre σS, e como vemos é uma área consideravelmente inferior, cerca de 1/5 da armadura mínima relativa à tração pura. A terminar, vejamos então o que é que diz o capítulo 9 do Eurocódigo, que é dedicado à apresentação das verificações a efetuar de forma a garantir os requisitos impostos aos diferentes elementos, portanto, vigas, lajes e pilares, e tendo por base as regras que acabámos de ver do capítulo 7. Portanto, o parágrafo 9.1 refere generalidades, diz que os requisitos de segurança, utilização e durabilidade são satisfeitos com a aplicação das regras indicadas nesta secção 9, para além das regras gerais indicadas noutros locais. No parágrafo 2, as disposições construtivas relativas a elementos deverão ser consistentes com os modelos de cálculo adotados, e são especificadas áreas mínimas de armadura, de modo a evitar a ruptura frágil, a formação de fendas largas e também a resistir às forças devidas às ações de coação. As regras adotadas nesta secção aplicam-se principalmente, naturalmente, a edifícios de betão armado. O parágrafo 9.2 é dedicado às vigas, o 9.2.1 diz respeito às armaduras longitudinais e o 9.2.1 a áreas mínimas e máximas de armadura. Então, diz o Eurocódigo que a área de armadura longitudinal de tração não deverá ser inferior ao máximo destes dois valores, de 0,26 FCTM sobre FYK vezes BT vezes D, em que
O FCTM é a tensão característica é a tensão do cálculo, a tensão média de cálculo do botão à tração, o FYK a tensão característica do aço, o BT é a largura da zona tracionada e o D a altura útil, ou no máximo 0,013 de BT vezes D. Portanto, BT é a largura média da zona tracionada. No caso de uma viga em T com os banzos comprimidos, deverá considerar-se apenas a largura da alma. Quanto ao FCTM, deve ser determinado relativamente à classe de resistência aplicável do betão em causa. Depois, no ponto 3, diz que as áreas das secções, quer da armadura de tração, quer da armadura de compressão, não podem ser superiores a 0,04 vezes a área de betão, excluindo nas zonas de sobreposição. Ou seja, a área de armadura não pode ultrapassar 4% da área de betão. E, portanto, neste módulo procedeu-se à análise das expressões regulamentares para a quantificação da armadura mínima a colocar em secções de betão armado e foram apresentadas as verificações a aplicar no dimensionamento de vigas.